Fala pessoal, existem lugares bizarros que muita gente não teria coragem de visitar. Alguns que todo mundo sabe que são perigosos, como a boca de um vulcão. Entretanto, você sabia que existem lugares perigosos que podem não parecer tão ruins assim? Você suspeitaria de um jardim público? Ou acreditaria se alguém dissesse que existe um deserto fumegante? Então continue acompanhando os 10 lugares mais perigosos do mundo. Mas antes de iniciarmos o vídeo, você só precisa se inscrever, curtir o vídeo e ativar o sino de notificações. Maelstrom Saltström. Esse trecho de água marinha é muito perigoso, porque é conhecido como o ponto com as marés mais fortes do mundo. Além do fato de provavelmente ter uma temperatura quase congelante, já que fica na Noruega. Esse trecho tem uma ponte e uma estrada nacional que o cruzam, mas mesmo assim o motorista precisa de coragem para atravessar os 400 milhões de metros cúbicos de água do estreito, já que o local é famoso por ter vários redemoinhos de até 10 metros de diâmetro e 5 metros de profundidade, o que mostra como as correntes do mar são fortes naquela região. Essa intensidade pode variar conforme o vento ou quando a água estava um pouco mais doce do que o normal. Entretanto, mesmo tendo a maré tão perigosa, os pescadores adoram aquela região, pois tem uma grande variedade de peixes, caramujos e outros animais marinhos. Jardim venenoso. Apesar de parecer um jardim público comum, o nome já indica que o lugar é bem perigoso. Esse jardim na Inglaterra foi fundado em 2005 e a ideia era ter diversas espécies de plantas perigosas e até proibidas. E para isso o jardim tem até uma licença especial concedida pelo governo britânico. Os portões ficam fechados na maior parte do tempo e as visitas são monitoradas. Os guias vão contando curiosidades sobre as plantas mortais, intercalando entre lendas e fatos científicos. E os funcionários sempre lidam com as plantas com o maior cuidado possível. Lá você encontra mais de 100 espécies de plantas mortais. Meu amigo, e algumas podem surpreender por sua beleza ou por terem uma aparência inofensiva. O jardim venenoso também mostra plantas que curam e também podem matar, como a mamona, a mesma planta que produz o óleo de rícino, usado na medicina há anos, e também tem sua semente com veneno tão tóxico que pode facilmente matar um adulto. Radclose. Esse lugar é uma grande escavação de ardósia verde clara, na Inglaterra. A profundidade original é de cerca de 100 metros, com laterais e sem nenhuma vedação. 2 aberturas enormes podem ser vistas ao nível da água, e mergulhadores profissionais não se arriscam para além dos 32 metros de profundidade nessa pedreira, porque centenas de mergulhadores morreram em Radclose, em especial nos diversos túneis subaquáticos que existem por lá. Se você descer a cerca de 24 metros de profundidade, vai encontrar 3 câmaras e 2 túneis interligados, o que ajuda a tornar a área bem perigosa. Caverna de Guthrie. Essa caverna francesa, com mais de 1,1 km de profundidade, foi considerada a 28ª caverna mais profunda do mundo, e a volta até a superfície pode levar cerca de 30 horas, porque é muito cansativa e precisa de várias pausas longas. A caverna é tão perigosa que existem 6 mortes registradas lá nos últimos anos. 5 delas aconteceram por causa da água, e isso porque em tempos de chuva forte, o local pode se encher de água rapidamente e acaba virando uma espécie de armadilha perigosa. Estima-se que lá dentro existam cerca de 37 quilômetros de passagens, com 11 estradas, e o lugar é tão perigoso que chegou a passar por um período fechado para explorações. Monte Namafjall. Sabemos que desertos podem ser bem perigosos, seja por causa da falta de água ou de abrigo, mas os desertos acabam sendo bem pacatos, sem muito para ver. Na Islândia, ao contrário dos desertos comuns,
que tem apenas alguns poucos cactos, existe um grande deserto fumegante que fica borbulhando o dia todo, e por isso é conhecido como uma área geométrica bem ativa desse país. Algumas pessoas até dizem que esse deserto lembra um pouco o inferno de Dante Alighieri, o que já é uma ideia de como o lugar pode ser hostil. Para piorar, esse lugar fica no alto de uma grande montanha vulcânica, o Monte Namafijal. Então você encontra lá lagos de lama fervente e muito vapor sulfuroso, ou seja, tóxico para os seres humanos. Visitar o local é uma sensação perigosa e o aventureiro precisa estar disposto a enfrentar o calor insuportável e o ar venenoso. O local não tem vegetação e é árido, mas dizem que você pode encontrar minerais coloridos por lá. O Portal do Inferno. Mais conhecida como Caverna d'Arvaz, esse lugar costumava ser um campo de gás natural no Turquemenistão. Mas o local pegou fogo em 1971 e segue queimando desde então, porque lá dentro tem gás suficiente para alimentar o fogo por todo esse tempo, o que dá a essa aparência de buraco em chamas, e por isso mesmo fez com que as pessoas fizessem uma associação com a entrada para o inferno. E o fogo é tão forte que é impossível não sentir o cheiro de enxofre, mesmo à distância. O incêndio aconteceu por acidente, já que os soviéticos encontraram o campo naquele ano, pensando que era um campo de petróleo, e então começaram a escavação, mas acabaram perfurando uma grande caverna subterrânea cheia de gás tóxico. O chão cedeu e muito metano foi lançado na atmosfera. Agora, para evitar que mais gás fosse expelido, os soviéticos decidiram queimar o campo, mas pensaram que o fogo ia durar apenas alguns dias. Parque Nacional Cine. Essa reserva natural em Madagascar pode parecer comum em primeiro momento, sendo reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1990. Esse lugar foi isolado das principais populações por milhares de anos e por isso desenvolveu uma grande variedade de vida animal e vegetal. Mas o que chama atenção nesse parque é sua formação geológica, cheia de grandes pilares de 30 metros de altura, feitos de rochas calcárias, resultado de milhares de anos de erosão em cima de um planalto de rochas de calcário. Agora, por conta disso, a passagem parece um labirinto gigante e andar por lá é muito perigoso, já que as rochas estão tão juntas em alguns lugares que é impossível colocar o pé com segurança, o que gera muitos acidentes. Outra coisa é que apenas os lêmures, primatas comuns em Madagascar, conseguem se movimentar na região, pulando de um pilar para o outro. O Lago Fervente de Dominica. Em uma das ilhas do Caribe, existe uma atividade vulcânica bastante ativa. Para se ter noção, em 7.000 hectares existem 5 vulcões, muita fumaça quente e, para nossa surpresa, um enorme lago fumegante. O lago, na verdade, é uma fumarola alagada, um buraco na crosta terrestre que se encheu de água e está constantemente em um estado de quase fervura, medindo os 90 graus Celsius. O vapor quente e os gases ajudam a manter a água aquecida, e nem é preciso explicar por que esse local é tão perigoso. Afinal, você não vai querer cair em um lugar fervente com 76 metros de diâmetro, não é mesmo? Triângulo de Afar. Esse grande triângulo, que é uma grande depressão no terreno da África Oriental, é delimitado por altas montanhas com 4 km de altura. E não é à toa que é chamado de Grande Colapso Triangular pelos especialistas.
Como se não bastasse, a região tem muitos abalos sísmicos e um vulcanismo bem ativo. Então o local constantemente é coberto por lava fluida e até tem alguns lagos de lava mais ou menos permanentes. Ilha da Queimada Grande. Por incrível que pareça, o lugar que muitas vezes é considerado o mais perigoso do mundo fica no Brasil e é uma ilha a 93 milhas de São Paulo, conhecida como Ilha das Cobras. E isso porque existem cerca de 5 cobras por metro quadrado nessa ilha, entre elas uma média de 4.000 jararacas e lhoa, responsável por 90% dos ataques de cobra do Brasil. Existem muitas lendas para explicar por que tantas cobras vivem nessa ilha, e a mais famosa delas é que piratas teriam enchido a ilha de cobras para proteger seus tesouros, mas a verdade é que isso aconteceu por conta da baixa ação humana na ilha, pois a Ilha da Queimada Grande passou muitos anos isolada após um significativo aumento dos níveis do mar, e sem predadores no chão, essas cobras se espalharam rapidamente pelo terreno, mas também não tinha presas ali e começaram a subir em árvores para caçar aves migratórias. Para isso, seu veneno se tornou mais forte para fazer efeito nas aves e ficou cerca de 5 vezes mais forte do que das cobras no continente, ou seja, forte o bastante para derreter a carne humana. Como se não bastasse, a ilha também não tem água potável e suas temperaturas são muito altas. Então o ser humano não teria nenhuma chance de sobreviver lá. E aí, meu amigo, o que você achou desses lugares perigosos? Teria coragem de visitar alguns deles? Conte nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.